Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Para mim é uma alegria estar participando dessa formação para os novos membros da Igreja Batista Reformada de Jaboatão. O pastor Paulo Felipe é um amigo pessoal e para mim é uma grande alegria compartilhar das Escrituras Sagradas, guiar vocês sobre esse tema, sobre esse tema da Palavra de Deus, a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu sou o Will Oliveira, eu sou o pastor aqui da Igreja Batista Reformada de Maragogi. E vamos juntos, hoje conversar um pouco sobre as Escrituras Sagradas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia e dentro desse tema a gente vai pensar um pouco sobre a Palavra de Deus, sendo inerrante, infalível, inspirada, as características das Escrituras Sagradas, A gente vai visualizar que a Palavra de Deus, por exemplo, é um livro divino humano, porque foi dada por Deus, mas foi escrita por homens. A gente vai ver que a Bíblia é suficiente para a vida do crente. A gente vai ver que a Bíblia também é cheia de autoridade para as nossas vidas, Além disso, a Bíblia ela fala sobre a mente de Deus, sobre os propósitos divinos, sobre o estado do homem. O que é que nós fizemos, para estar nesse estado, por exemplo? Caminho dos justos, o destino final dos ímpios e justos, se eu pudesse melhorar a afirmação. Então a gente tem muita coisa para falar hoje nessa aula e eu espero profundamente que o Santo Espírito de Deus ilumine a mente de vocês, o coração de vocês e que juntos possamos aprender mais sobre esse tema, A Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Antes de tudo, vamos orar, vamos pedir graça ao Senhor para que Ele ilumine as nossas mentes, os nossos corações nesse momento dessa aula. Ele fale conosco, profundamente. E antes de orarmos, eu só queria deixar esse texto aqui para vocês. Fica como um texto áureo dessa aula. O texto diz assim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, só a parte A. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, estamos diante da Tua Palavra. Estamos diante desse tema precioso, que vai falar sobre as Escrituras Sagradas. E agora te pedimos que, nesse momento, o Senhor ilumine as mentes e os corações e que o teu povo possa ser fortalecido, possa ser edificado com a exposição desse conteúdo. Usa o teu servo e nós te pedimos isso em Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, a Palavra de Deus é o maior dos livros. Isso a gente já sabe. Nenhum livro nesse mundo se compara à Bíblia, à Palavra de Deus. Ela é singular porque ela revela os propósitos de Deus ao homem, Ela revela o conhecimento de Deus, a verdade de Deus aos homens. E a nossa confissão, ela diz assim no capítulo 1, na estrofe 1: a Santa Escritura é a única regra suficiente, segura e infalível de todo conhecimento. Olha o que a confissão diz. Fé e obediência que dizem respeito à salvação do homem. Ela apresenta, a nossa confissão de fé, a Bíblia como sendo regra suficiente, segura, infalível, com relação a todo esse conhecimento de fé e de obediência para a salvação. Então, você vê que só nesse parágrafo aí da confissão nós temos muita coisa aqui falando sobre a Escritura Sagrada, sobre a grandeza dela, Então, tudo que precisa saber sobre Deus, sobre a redenção, sobre uma vida piedosa, a gente tem nas Escrituras Sagradas, a gente tem nesse livro. Então, se a gente tem tudo isso na Bíblia, de fato, a Bíblia é a voz do Senhor, é a palavra viva de Deus. Como diziam os nossos pais, a Vox Dei. Então, conta-se a história que um certo príncipe africano, ele foi fazer uma visita à Inglaterra, e quando chegou lá, a Inglaterra tinha uma rainha nessa época, ele perguntou a rainha qual era a grandeza daquele reino, Por que o seu reino é tão próspero? Porque essa nação é tão abençoada? E ela disse assim àquele príncipe: quando a Bíblia é honrada, o povo floresce. Quando ela é esquecida, o povo padece. Quando a Bíblia é honrada, o povo floresce.
quando a Bíblia é desonrada, o povo padece. Talvez seja por isso, né, que a gente tem muitas nações que padecem, é porque não dão à Escritura a devida honra, a devida glória. Hoje a gente vai falar sobre a palavra de Deus, meus amados irmãos, e nessa primeira parte, né, dessa aula eu quis, através dessas breves palavras, falar um pouco sobre o tamanho, né, da Escritura, sobre como é importante a gente falar sobre esse tema, como é importante para você guardar essa verdade no seu coração, que a palavra de Deus é a palavra de Deus aos homens. Então guarde isso nesse momento e a gente vai falar um pouco agora sobre a Bíblia como palavra de Deus. Se a gente pudesse fazer essa pergunta para vocês, né? Vocês estão aí do outro lado, eu posso fazer essa pergunta. E aí vocês vão ter um tempinho para responder, né? A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia contém a palavra de Deus? Ou a Bíblia se torna a palavra de Deus? Pensem aí um pouquinho. Ela é, contém ou se torna a palavra de Deus? Queria que vocês pensassem um pouco nesse sentido. Três, dois, um. Voltando, né, irmãos? Então, e aí? Pensaram nessa resposta? Cuidado para não errar, tá bom? Você, como um crente reformado, como um crente batista reformado, precisa ter essa certeza no seu coração. Vamos dizer todos juntos? A Bíblia é a palavra de Deus. Diga mais uma vez comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, nas Escrituras nós só temos essa definição. Por mais que pessoas pensem diferente, mas a Escritura só apresenta a Bíblia como palavra de Deus. Essa é uma posição bíblica e essa é uma posição histórica também, né? Ao longo da história da igreja, nós temos três correntes aí que diferenciam quanto a essa ideia do que é a palavra de Deus. A primeira corrente é a corrente reformada, né? Eu posso até dizer assim, a corrente mais histórica. Os reformados entram nessa corrente histórica porque nunca na história da igreja ninguém pode dizer um posicionamento como esse. Não, a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Isso é fruto agora do iluminismo e logo depois do liberalismo teológico, que tentaram relativizar a verdade. O apóstolo Paulo afirma isso, né, irmãos? Ele afirma assim: não é só um pedaço, é toda a Escritura é inspirada por Deus. Então essa palavra grega aqui, irmãos, que é teopneutos, quer dizer exatamente isso, inspirada, inspiração. O apóstolo Paulo ele foi inspirado pelo Espírito Santo para registrar exatamente isso, essa palavra grega que quer dizer isso, que a Bíblia ela é soprada por Deus, ela é soprada por Deus. E se você olhar, por exemplo, o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21, ele diz assim: homens santos, não foram qualquer homens, foram homens santos, separados por Deus para o registro da Escritura Sagrada. Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então perceba, aqui nós temos dois conceitos muito importantes. A Bíblia é a palavra de Deus, primeiro porque ela foi soprada por Deus. Deus, ele influenciou, ele revelou a sua vontade ao coração dos homens. Então, por mais que aqueles homens, os primeiros escritores da Escritura Sagrada, né, os autores originais da Escritura Sagrada, estivessem copiando o texto sagrado e pudessem, de alguma maneira, relatar o seu cenário, relatar as questões do cotidiano, da vida, até mesmo as suas emoções, os seus próprios pensamentos que eles viam, a sua cosmovisão ali com relação ao mundo, e eles registravam, nada daquilo foi plenamente humano, somente humano. Ali havia uma influência direta do próprio Espírito Santo de Deus. É verdade que eles não eram uma psicografia, né? Não é isso. Mas, na verdade, tudo aquilo que aqueles homens
iam falar, escrever, já era supervisionado, já sempre foi supervisionado pelo Espírito Santo, por Deus, por Cristo, desde os tempos eternos. E quando chegou o tempo daquele autor bíblico escrever aquela porção, é porque já havia toda a influência do Espírito Santo. Quando você pega, por exemplo, essa palavra, né, que eu acabei de dizer, teopnetos, do grego, você vai encontrar essa mesma expressão no livro de Atos, no capítulo 27, no verso 15, essa palavra vai estar lá relacionada a um navio que é levado por um forte vento. Um navio que é levado por um forte vento. Então, daí você percebe, né, a exegese dessa palavra, esse contexto cultural dela, que o homem que escreve, ele é levado pelo Espírito Santo, ele é movido pelo Espírito Santo. Então, nós temos essa primeira certeza, né? Ela é a palavra de Deus porque ela é inspirada, ela é dirigida, ela é direcionada, ela é soprada por Deus. E nós temos também essa segunda definição: homens santos foram movidos. Você já entendeu, né? Nesse instante eu acabei de falar essa questão do movido. E aí você já percebeu, né? Esses homens, eles são santificados, eles são pessoas separadas por Deus, para que, através da influência do Espírito Santo, eles registrassem o texto primário, o texto principal da Escritura Sagrada, né? E aí eles foram movidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, no fundo, o próprio autor da Escritura é o próprio Espírito Santo, né? E é por isso que a Bíblia, ela é infalível, inerrante, inspirada, porque na verdade o seu próprio autor é o Espírito. Deus guiou esses autores humanos para que escrevessem sem erro tudo aquilo que Deus quis revelar. Você vê, por exemplo, nosso pai Benjamin Kitt reconhecendo, né, essa ideia de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ele disse assim: as Escrituras são o alicerce sobre o qual a igreja é edificada. Se tirarmos esse fundamento, tudo desaba. Benjamin Kitt disse isso, né, irmãos, para mostrar que a palavra de Deus é o alicerce da igreja. Não é qualquer coisa para a igreja. A palavra de Deus é a base para a igreja. Então a gente pode concluir nessa primeira parte aí que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, como eu acabei de mostrar para vocês. Ela é divina em sua origem, fazia parte do propósito de Deus as Escrituras. Ela é humana em sua forma. Então, nesse quesito aí que acabamos de falar, né, nós encontramos na Escritura, por exemplo, a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação e a esperança, né, da glória eterna para o povo de Deus. A nossa confissão ainda continua dizendo, né? Diz assim no seu capítulo 1, no parágrafo 6, que o propósito da Escritura é revelar os propósitos de Deus, conduzir pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a sua glória. Então aí você pode fazer essa pergunta, né? Mas quando a Bíblia, quem disse, né, que a Bíblia... Você pode fazer essa pergunta, e quando a Bíblia contém a palavra de Deus? Quando ela se torna a palavra de Deus? Quem afirmou sobre isso? Então, respondendo essas duas perguntas, né, quando a Bíblia é a palavra de Deus ou quando ela se torna a palavra de Deus, quando ela não é crida, para as duas respostas, essa resposta serve. Porque quando nós temos a fé salvífica, a fé operada pelo Espírito, nós acreditamos tranquilamente que a Bíblia é a palavra de Deus. O texto sagrado de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, o texto sagrado de 2 Pedro capítulo 1, verso 21, falaram exatamente esse resumo, né, que eu acabei de mostrar para vocês, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí, irmãos, teólogos como Schleiermacher, no século XVIII, eles falaram que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí, o que é que Schleiermacher pensava naquela época, né? Que a Bíblia era um livro humano, era um livro entre os livros, e daí, de alguma forma, em algumas partes daquele escrito todo, dos 66 livros, de fato Deus usou ali, Deus falou, alguma parte dali
de fato é a palavra de Deus, mas não toda a Escritura. E aí você já sabe, né? Quando alguém fala uma afirmação como essa, o que ele quer eliminar, né? Ele quer eliminar o inferno, quer eliminar o mal, quer eliminar as consequências do pecado. Basicamente é isso. Mas Schleiermacher, entre outros teólogos liberais, disseram que os milagres eles são mitos, que a própria ressurreição de Cristo, por exemplo, nos escritos dele, ele vai, em síntese, falar que é só um símbolo, é algo que não foi real, mas o símbolo, o peso disso daí já tem um grande propósito, é simbólico, mas é algo que traz muitas lições para aqueles que creem nisso, né? Simbolicamente falando, inspira pessoas, se eu pudesse dizer assim. Nada a ver, né, irmãos? Paulo diz que se Cristo não ressuscitou de fato dentre os mortos, vã é a nossa fé. Então a ressurreição existe sim. Os milagres de Cristo, os milagres de Deus do passado na história da redenção são sim verdades, porque é a palavra de Deus, é inerrante, é infalível. Então a gente vê também um outro teólogo como Karl Barth. Ele é um teólogo mais contemporâneo, né? Ele representa bem o pensamento da neo-ortodoxia, que diz assim, que a Bíblia ela se torna a palavra de Deus. E quando é que a Bíblia se torna a palavra de Deus? Quando ela produz experiência prática na vida de alguém. Olha a distorção, né? Que a gente está mostrando aí. Quando a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, então tudo que ela fala é importante para nós. Quando a gente acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, algumas partes dela são importantes para nós. E aquilo que é importante para o irmão pode ser totalmente contrário para mim, né? Eu posso dizer assim, essa passagem de Mateus 5 é de Deus. Vê, quem regulamenta agora o que é palavra de Deus sou eu, o homem, é você, somos nós. E Deus, ele é secundário agora. E quando ela se torna, é que é válido somente a experiência. Por exemplo, Deus é bom. Aí se alguém chegar e me fizer uma ação bondosa, ou se dos céus vir alguma ação bondosa, sobrenatural, por causa daquela experiência que eu tive, então Deus é bom. Deus é bom por causa da experiência, porque alguém me abençoou, porque Ele mesmo abriu os céus e a terra e me abençoou. Então você vê que o foco dessas duas outras posições, né, é totalmente um foco antropocêntrico. O homem é que determina, enquanto na versão clássica, na visão clássica desse entendimento das Escrituras Sagradas, Deus determina todas as coisas. Vamos continuar então afirmando isso, viu, irmãos? Se você não tinha essa noção sobre essas três vertentes aí, se torna ou contém, que você guarde no seu coração essa verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos para um outro ponto. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a definição, né? A definição. Essa palavra Bíblia, ela vem do grego, né? Duas definições aí. Quem estuda grego sabe que existem as declinações, Biblios, Biblion. Quando a gente pega, por exemplo, a versão grega, Biblos, a gente tem a ideia de os livros. Quando a gente pega, por exemplo, essa palavra Bíblia traduzida no latim, a gente vai ter a ideia de o livro. Então essas duas definições, tanto no latim como no grego, de fato expressam o que a Bíblia é. Se a gente pegar a definição mais clássica do latim, o livro, e se a gente pegar a definição da Bíblia como os livros, a gente tem uma excelente definição aqui, etimologicamente falando, pela raiz da palavra, pelas raízes da palavra, nós temos uma excelente definição aqui. A Bíblia é o livro dos livros, ou seja, dentro da Bíblia existem os livros. Isso é muito bom para a gente, né? Ela foi escrita, por exemplo, depois de falar um pouquinho sobre essa definição, ela foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico, ela foi escrita em aramaico e ela foi escrita em grego. Ela foi escrita no grego koiné, o grego mais universal da sua época. Ela foi escrita, irmãos, por 40 autores, por 40 homens separados por Deus para essa grande missão, para esse grande empreendimento. E durou isso, né, aproximadamente 1.600 anos. É um dado aproximado, só para você ter uma noção aí.
de que durante 1.600 anos aproximadamente Deus foi separando pessoas, e pessoas de culturas distintas, nacionalidades distintas, famílias distintas puderam escrever toda a revelação de Deus, né? Tudo aquilo que Deus, todos os propósitos de Deus dentro desse livro maravilhoso. E apesar dessa diversidade, a gente vê uma unidade, né? De alguma maneira, a própria palavra de Deus tipifica a Trindade, né? Você vê, quando você olha a teontologia, o estudo de Deus, quando você olha para o estudo das pessoas da Trindade, você vê 3 pessoas ali, um único Deus, e esse Deus que é triuno, ele é uno, ele se completa, ele traz autorrealização, autoprazer para todas as pessoas da Trindade. Então você vê que na Bíblia nós temos essa centelha, né, da Trindade também, porque os autores eles são diferentes, mas eles se completam. As visões, por exemplo, quando a gente olha os evangelhos sinóticos, você vê Mateus, Marcos e Lucas, e às vezes eles têm visões diferentes sobre determinado assunto, mas aquela visão é una, ela nunca se perde, ela nunca deixa a desejar, né? Então a gente vê que de fato a Bíblia ela é perfeita, irmãos, ela é perfeita, ela tem uma unidade perfeita. Por quê? A gente já falou sobre isso, porque o seu grande autor no final foi o Espírito Santo. Charles Spurgeon chegou a dizer exatamente isso. Preste atenção no que aqui Spurgeon disse. Ele disse que a harmonia das Escrituras é uma evidência de sua origem divina. Somente o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, né, em outras palavras, poderia produzir uma verdade tão coerente entre os séculos. Ele falou isso nos seus sermões sobre inspiração da Escritura. E esse livro, né, da editora Fiel, esse livro está publicado, essa citação está na página 32 desse livro, né? Então perceba, irmãos, essa coerência da Escritura, perceba essa unidade da Escritura, essa unidade perfeita, essa coerência perfeita da Escritura. Tudo isso aponta para a influência sobrenatural do Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a divisão da palavra de Deus. A gente já falou sobre a Bíblia como palavra de Deus, a gente já falou sobre a definição e sobre a unidade, sobre a coerência do texto sagrado, sobre a perfeita completude de toda a Escritura. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as divisões. A Bíblia ela foi dividida, né, como os irmãos sabem, em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Quando você procura a definição dessa palavra testamento, você vai ver que essa palavra vem da palavra aliança. Então, basicamente a Bíblia tem 2 alianças, né? A antiga e a nova. E é isso mesmo que a gente visualiza na Escritura Sagrada, né? Para cada aliança dessa nós temos sangue. Sangue de animais, sangue do cordeiro, nós temos morte, né? E graças a Deus no Novo Testamento nós temos morte e nós temos ressurreição. Então todos esses escritos do Antigo Testamento, eles apontavam, né, esses símbolos, essas promessas, eles apontavam para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo que viria. Então os santos do passado estavam sempre com o olhar para frente. E no Novo Testamento nós vemos o glorioso cumprimento dessas promessas e também outras promessas, né, direcionadas ao povo de Deus com relação à glória, com relação à vida futura. Mas nós vemos no Antigo Testamento sombras, promessas, e no Novo Testamento nós vemos cumprimento, né? Então os santos do passado olhavam para frente, os santos do presente olham para trás, e no final nós vemos que Cristo é o elo perfeito, né, entre os testamentos. A figura central da Escritura é Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia, né, para essas divisões, nós temos no Antigo Testamento 39 livros. Antes de falar um pouquinho sobre essas divisões, irmãos, eu queria só falar o que Agostinho falou sobre essa divisão, né, das Escrituras Sagradas. Ele disse assim: o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo Testamento.
Então é isso mesmo, mostrando essa unidade e como eles têm os seus propósitos, né, bem estabelecidos por Deus. O novo está no antigo e o antigo está no novo. É preciso uma leitura correta das Escrituras para visualizar isso, né? E aí, quando a gente observa essas divisões, a Bíblia também apresenta outras divisões, né? Não só a testamentária, mas nós vemos as divisões por livros. Nós temos, por exemplo, 39 livros no Antigo Testamento, 39 e 27 no Novo, total de 66 livros. Aí você faz essa pergunta, mas pastor, e os 73? A Igreja Católica diz que são 73, 66 somente. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre esses 73 livros, tá certo, irmãos? Mas essas divisões aí, né, dos 39 livros, tem livros relacionados à lei de Deus, que é a Torá. Nós temos ali livros históricos que falam da história de Israel. Nós temos livros de poesia, de sabedoria ali. Nós temos também livros sobre profecias, profetas maiores, menores. Então esses 39 livros podem ser divididos, né, em lei, história, poesia e profecia. Nós temos também o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos 27 livros, que são divididos em evangelhos. Evangelhos são o evangelho significa isso, boas notícias, boas novas de salvação. Então o povo de Deus pode receber o evangelho do Senhor Jesus Cristo e se alegrar porque a salvação de Deus veio aos homens, Cristo Jesus. Nós temos a história da igreja, nós temos as cartas de Paulo e as cartas gerais, e nós temos o livro da Revelação, o livro da profecia, né, que é o último livro das Escrituras, o livro do apóstolo João, o Apocalipse. Além disso, irmãos, a Bíblia, ela, além de ser dividida em testamentos, em livros, em categorias de livros, ela também pode ser dividida em temas, né? Nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção e nós temos a consumação de todas as coisas. Então, se você pegar esses temas aí que eu acabei de dizer, criação, queda, redenção e consumação, você vai ver temas assim: criação relacionada ao início de todas as coisas. A gente vai ver a história de Israel, nós vamos visualizar Cristo sendo a peça principal da Escritura. Nós temos a história da igreja e nós temos a consumação. Então, se a gente pudesse dividir por temas, a grosso modo, seria assim, né? Criação, história de Israel, Cristo, história da igreja e a consumação. E aí, irmãos, nós percebemos que do início ao fim, né? Cristo é o centro das Escrituras. Quando você olha para Gênesis, você tem que ver Cristo ali sendo o Criador de todas as coisas. Quando você olha para Êxodo, você tem que ver Cristo como sendo o libertador verdadeiro de Israel. Quando você olha para Levítico, você tem que ver Cristo como sendo as leis de Deus gravadas no coração dos homens. Quando você olha, por exemplo, para Números, você tem que saber que Cristo é aquele que faz a contagem perfeita dos eleitos de Deus. Quando você olha, por exemplo, para Josué, você tem que ver que é ele, que é Cristo, o grande guerreiro de Israel. Quando você olha para Ruth, por exemplo, você tem que ver que Cristo é o verdadeiro Boaz, que a igreja aguarda ansiosamente a esse Cristo, né, resgatador, porque antes nós éramos moabitas, mas um belo dia nós podemos dizer essa declaração: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Cristo, irmãos, foi quem nos chamou para ser parte do povo de Deus, a ser chamados família de Deus. Então, irmãos, João declarou assim para a gente: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas testemunham de mim. Então, do início ao fim, o estudo da Bíblia deve nos levar a Cristo. Meus amados irmãos, vamos falar sobre um outro tema, né? Sobre o tema da autoridade das Escrituras. A Bíblia, irmãos, ela é cheia de autoridade. Como nós já conversamos antes,
Foi Deus que confeccionou os autores. Foi Deus que separou esses homens. Foi Deus que antemão pensou em todas as coisas e em todos os temas que estariam nas Escrituras Sagradas. Foi Deus que realizou todas as obras das Escrituras Sagradas. Foi Deus quem inspirou. Inspiração quer dizer influência para o registro. Influência para o registro. É isso que quer dizer inspiração. Então foi Deus que separou e inspirou os homens. Ele soprou ao ponto dos homens serem movidos, como aquele navio que é levado pelos ventos, assim foram os autores. Eles foram levados pela influência sobrenatural do Espírito Santo para escrever no primeiro texto, né, no texto principal, a verdade de Deus sem erro. E aí você faz essa pergunta, né? Mas pastor, a Bíblia tem erro? Sim, ela tem erro. Mais ou menos, os estudiosos dizem que mais ou menos 5% para mais ou para menos a Bíblia tem erro. Em que sentido? Que você tem textos na Escritura Sagrada que foram acréscimos dos copistas. Você tem passagens na Escritura, ou seja, naqueles pergaminhos do passado, que se perderam, que foram queimadas, por exemplo. Aí o escriba, quando ia a reescrever, ele colocava a sua posição ali naquele texto sagrado. Mas o porquê a Bíblia é inerrante? O ponto dela ser inerrante é porque a sua mensagem principal permanece intacta, né? Qual é a mensagem principal das Escrituras, meus amados irmãos? O apóstolo Pedro resumiu bem, né? A mensagem principal das Escrituras. Ele disse: e em nenhum outro há salvação. Então, quando você olha para esse texto, você vê que a mensagem principal é Cristo. A mensagem da salvação, ela não se perde, ela não é alterada. Mesmo com esses 5% de acréscimo ou diminuição, isso daí não altera a mensagem, né? Você jamais vai ver um crente fervoroso, piedoso, dizer, por exemplo, que Maria é corredentora. Por quê? Porque essa mensagem não é a mensagem principal da Escritura. Você não vê isso no Antigo nem no Novo. O meu ponto aqui, irmãos, é mostrar nesse ponto da autoridade das Escrituras, é para que os irmãos não fiquem com essa dúvida, né? Quanto à questão de que a Bíblia ela foi feita pela igreja, que a Bíblia ela foi feita pela tradição romana. Eu só quero mostrar isso para você de forma bem rápida, bem sintética, que você já viu que quem soprou, quem direcionou, quem inspirou, quem selecionou os 40 autores durante esse prazo de 1.600 anos aproximadamente, e pessoas totalmente distintas manterem essa coerência e unidade da Escritura, e quem fez tudo isso foi o Espírito Santo. Então ele é o grande autor da Palavra de Deus. Consequentemente, a igreja está abaixo da Escritura, né? Alguém já disse no passado, William Whitaker, disse assim, que a igreja não é a mãe da Escritura, mas sua filha. Então essa certeza aqui de Whitaker, né, deve ser guardada também no nosso coração, uma vez que o Espírito Santo ele confeccionou a Bíblia, então ela tem toda a autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Um outro ponto que eu queria falar com vocês aqui importante é sobre o cano. Quando a gente fala um pouquinho sobre Bíblia, né, a gente tem que falar sobre essa palavra, né, canoicidade. Essa palavra canon quer dizer regra, medida. É no grego essa palavrinha, né? Quer dizer algo como se fosse uma unidade de medida, uma reguinha, um padrão. Então, o cano da Escritura, vocês já viram, a regra, a medida, o padrão da Escritura é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é a grande medida da Escritura. Ao longo das eras, o que é que a igreja fez? Já que ela não é dona da autoridade, mas ela é submissa à autoridade do próprio Deus, ela reconheceu os livros que foram inspirados por Deus. Os livros onde os autores foram movidos a registrar sem erro a vontade de Deus. Então, nós temos aí nesse ponto dos apócrifos, né? Da canonicidade, duas coisas. Primeiro, a canonicidade cristã relacionada à Bíblia não tem nada a ver com a canonicidade da Igreja Católica Romana. Lá,
canoicidade, ou talvez canonização, é o ato de transformar um homem em santo, né? Aqui, canoicidade é o ato de colocar dentro da Bíblia os livros inspirados. E a gente vê aqui que desde sempre na história da igreja, desde o ano 200 acima, quando Marcião, um bispo da igreja católica, ele fez uma Bíblia herética, uma Bíblia dele mesmo, segundo as suas medidas e os seus padrões. Depois vocês podem dar uma estudada nesse conteúdo aí. Marcião, o herege, ele fez uma Bíblia segundo a sua própria vontade. O que é que os santos padres fizeram, né? Eles se juntaram e disseram, a Bíblia tem uma regra, ela tem uma medida. Todo livro que tiver Cristo do início ao fim, que for mostrando de fato o Senhor Jesus apresentado em símbolos, em promessas, em tipos, então esse livro é inspirado, ele foi soprado por Deus e os autores foram movidos a registrar a revelação. E aí vocês veem, né, irmãos, que até mesmo o livro de Esther, por exemplo, que é um livro bem difícil ali, você não vê a palavra Jesus Cristo ali ou alguma coisa nesse sentido, mas você vê que Esther é um tipo de Cristo, né? Porque quando ela sabe da notícia que o seu povo vai morrer e não vai restar nada, ela se prostra em humildade diante do rei e ela vai interceder diretamente pelo seu povo, e por causa da humilhação da rainha e da intercessão dela pelo seu povo, o rei decreta que os inimigos da rainha, que os inimigos do reino serão destruídos, e o povo de Deus vai ser preservado. Então vê se isso não tem a ver com a nossa história, né? Com a história da redenção. Cristo é aquele que foi eleito por Deus para a missão de, em submissão, em verdade, interceder pelo povo de Deus. Ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí você percebe que Cristo está ali presente em Esther, porque ele é o grande intercessor de Israel. Ele é o que preserva o povo de Deus. Ele é aquele que faz com que o povo de Deus não seja dizimado pelos seus inimigos. Então, só por alto, irmãos, para vocês perceberem que Cristo está presente nos livros, né? Esse é o primeiro ponto, né, que eu queria destacar aqui sobre esse tema. A segunda questão que eu quero colocar aqui para vocês é a diferença de livros. Nunca na história da igreja, os santos padres, os reformadores, entre outros, os pais da igreja, né, eu estou chamando eles aqui de santos padres, eles nunca afirmaram que a Bíblia tinha esses livros aí, que são esses, né? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª de Macabeus, e tanto acréscimos em Esther e Daniel, né? São esses 7 livros aí. Isso aí foi fruto do concílio da Contra-Reforma. A verdade é que a igreja, duas coisas precisam acontecer na igreja, né? Ela precisa discutir o tema e depois ela precisa aprovar. Ela aprova esses temas em seus concílios. Havia uma necessidade de oficialização desses 66 livros, mas eles eram tratados como registros históricos, sim. E durante toda a história da igreja, esses livros eram tidos como os livros inspirados. Tanto que Lutero era um padre da igreja, um monge da igreja, ele disse que os livros são esses mesmos. Só que depois que a reforma acontece, o Concílio de Trento, né, o Concílio da Contra-Reforma, para justificar as práticas equivocadas da Igreja Católica, oficializa esses 7 livros. Eles eram apócrifos, eram livros que estavam lá na história da igreja, mas todos os santos padres, reformadores, historiadores da igreja sabiam que esses livros não eram inspirados. Mas depois que acontece a Reforma Protestante, no Concílio de Trento, possivelmente em 1547, 46, 47, esses livros são declarados oficiais. Então, quando há um concílio, aí vira a regra para a igreja, né? Mesmo negando tudo o que já foi dito anteriormente, entende? Os santos padres nunca disseram isso. Jesus Cristo não reconheceu os apócrifos, os apóstolos não reconheceram os apócrifos, os profetas da antiga aliança e a nova aliança não reconhecem os apócrifos, os pais da igreja, enfim, todo mundo. Aí, em um belo momento, esses livros são aprovados. E hoje o que se tem é essa discussão, né? Alguns romanos perguntam, não, vocês estão diminuindo a Bíblia.
E na verdade a nossa resposta para essa afirmação deve ser essa, né? Vocês é que estão acrescentando, porque isso nunca foi concluído, né? Foi de fato aceito na história da igreja. E aqui, irmãos, os reformadores, eles reafirmaram os 66 livros que a igreja tinha eles como livros inspirados, e até hoje a gente pode com certeza novamente relembrar essa frase de Whittaker, né? Dizer que a igreja não é mãe da escritura, pelo contrário, ela é filha. Para a gente terminar, irmãos, essa nossa aula, a gente quer falar um pouquinho sobre as características da Bíblia. E aí a gente tem algumas características, depois de tudo que nós ouvimos aqui. Primeira característica é que ela é inspirada por Deus. A gente vê isso no livro de 2 Timóteo, capítulo 3:16, né? Inspirada, irmãos, porque Deus dirigiu os autores humanos e garantiu que o registro fosse feito sem erros. O registro da sua perfeita vontade fosse feito sem erros. Segunda característica, já que ela foi soprada, dirigida por Deus, então ela é inerrante. Ela não contém erros que contrariem a sua grande doutrina, né? A sua mensagem principal. Às vezes ela pode ter um acréscimo, uma diminuição, mas isso não tira o peso da sua grande mensagem principal. Já que Deus foi aquele que pensou nas Escrituras e que fez as Escrituras, o Espírito Santo fez as Escrituras, ela é infalível. Então, Deus, ele é aquele que promete e cumpre o que diz, né? Ele disse assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a palavra de Deus, ela é infalível. A gente já viu que a palavra de Deus, ela tem autoridade, portanto, ela é autoritativa na vida do crente, né? Porque ela fala com o poder do próprio Deus, ela fala com a verdade do próprio Deus. João Calvino disse isso, né? Que a Bíblia fala pelo poder, com o poder do próprio Deus. Consequentemente, depois de tudo isso, inspirado, inerrante, infalível, autoritativa e suficiente, nós chegamos a uma conclusão que a Bíblia é suficiente para os crentes. Ela é suficiente, porque ela contém tudo o que o cristão necessita para a sua vida, ela contém tudo o que o cristão precisa para a salvação, para a santificação, para que o cristão viva nesse mundo, para a glória de Deus, viva de forma piedosa nesse mundo. E a nossa confissão, ela diz assim: nada, em tempo algum, deve ser acrescentado à Escritura, nem por nova revelação do Espírito, nem por tradições humanas. Veja que aqui os reformadores, como os reformadores influenciaram diretamente os nossos pais, né? Porque nada pode ser acrescentado à Escritura, visto que o cânon foi fechado, irmãos. Ponto final. Acabou-se. A discussão do cânon, irmãos, ela é desde os séculos primeiros da fé cristã. Se você quiser dar uma olhadinha nesse tema aí, dê uma estudada. Você vai ver que logo depois de Marcião, a igreja fechou o cânon, e esse cânon é exatamente os 66 livros. A igreja fechou. Por que ela fechou? Para que não houvesse mais heresias, para que acontecesse o combate das heresias, porque a mensagem apostólica, o fundamento dos apóstolos, precisava ser repassado, né, aos seus discípulos. E foi. A mensagem de Cristo precisava ser preservada, dos apóstolos também. E foi. Policarpo, Inácio de Antioquia, tantos homens, né, Tertuliano, tantos homens santos do passado, né? Eles estavam reafirmando aquilo que Cristo e os apóstolos disseram. E chegou um bispo herético como Marcião, que quis colocar tudo isso em xeque, fazendo a própria Bíblia. E aí a igreja pegou e disse: não, vamos lá olhar os escritos de Paulo, vamos aqui. Um dos últimos livros para entrar no cânon foi o Evangelho de João, né? Mas depois de tanta discussão ali nos concílios, ele entrou. E então, quando se fechou os 66 livros, tudo certo, isso aqui é a palavra de Deus, nada pode mais ser acrescentado nem tirado disso aqui. Amém, viu, irmãos? E aí Lutero diz assim, tá, irmãos, nesse tema, ele diz que a palavra de Deus não é antiga nem moderna, ela é eterna. Lutero falou sobre isso. Ela não é nem antiga nem moderna, ela é eterna. Antes, irmãos, que a gente fale um pouquinho sobre a questão
das aplicações dessa aula, eu queria só relembrar o que a nossa confissão fala, né, sobre esse tema das Escrituras Sagradas. Deixa eu dar um resumo aqui dos nove artigos, né, dos 9 parágrafos dos 10 parágrafos da nossa confissão. Então, irmãos, quando a gente olha para a nossa confissão de fé, ela tem 10 parágrafos e cada um desses parágrafos ele vai tratar sobre um tema geral, né? Quando você olha, por exemplo, para o primeiro parágrafo, aquele texto ali, ele quer mostrar a necessidade das Escrituras Sagradas. E você vai ver que o parágrafo vai destacar que a Bíblia é necessária porque ela é regra de todo conhecimento, como a gente já falou anteriormente, né? A Bíblia é suficiente. A gente vai ver que nesse parágrafo ela é a necessidade da Bíblia porque ela contém a vontade de Deus. E a confissão vai falar que a criação e a providência manifestam a sua bondade. A gente vai ver que há uma necessidade porque a Bíblia revela Deus dentro das várias maneiras que ele se revelou, né, no longo da história. E ela é indispensável para o conhecimento de Deus. Ela mostra os antigos modos e o modo principal pelo qual Deus se revela. Quando a gente olha, por exemplo, no parágrafo 2, a gente vai falar sobre a identidade das Escrituras Sagradas. Na confissão, ela vai mostrar que a Bíblia tem 66 livros aceitos, e são esses os únicos, né? E ela vai negar os apócrifos. Então a identidade das Escrituras está relacionada aos seus 66 livros. A gente vai ver que na confissão, no parágrafo 4 e 5, né, nós vamos ver que a confissão vai falar sobre a autoridade das Escrituras. Por quê? Porque ela em si mesma é autoridade. Porque para conosco, Deus mostrou o caminho da salvação. Está lá no texto da confissão. E ela tem autoridade em si mesma e ela quer demonstrar a sua autoridade para conosco, para as nossas vidas. No parágrafo 6 a gente vai ver, por exemplo, a suficiência da Escritura, que ela é completa, que ela ilumina os crentes, que todas as circunstâncias os crentes devem ser obedientes à palavra de Deus. No parágrafo 7 a gente vai visualizar a clareza das Escrituras, que elas devem... É difícil entender a Bíblia em suas partes, né? Nem todas as partes são claras em si mesmo, mas a linguagem da Escritura como um todo é clara. Ou seja, ninguém pode chegar e dizer bem assim: eu não sabia que a salvação não é por Jesus Cristo. Rapaz, não, se é só o que a Bíblia fala, embora ela tenha partes difíceis, mas ela é clara em si mesma. Ela é clara tanto para doutos como indoutos. É isso que a Escritura diz, ou seja, o menorzinho dos crentes e o mais intelectual dos crentes, eles podem chegar ao conhecimento da verdade por causa da operação interna do Espírito Santo e da clareza das Escrituras Sagradas. Acima de tudo, né, irmãos, a Bíblia, o texto sagrado, só é possível ser crido e ser entendido por causa da iluminação do Espírito Santo. A confissão destaca isso. No parágrafo 8, ela vai falar sobre a acessibilidade, que todos os lugares do mundo precisam ter a Escritura Sagrada em sua própria língua, né? E aí a necessidade da tradução da Escritura Sagrada. E por fim nós vemos a finalidade nos parágrafos 9 e 10, que ela é, por exemplo, um livro que a gente pode ler e entendê-la. A gente pode fazer o autoexame, mas o nosso exame, nos quesitos de interpretação, devem ser a Escritura pela própria Escritura, não a Escritura pelo meu pensamento. Então a confissão deixa isso claro, né? E ela também é o supremo juiz diante de debates calorosos, né? Debates calorosos em todas as controvérsias da religião. É isso que a confissão diz. A Bíblia, ela é o juiz supremo para todos os debates quanto à religião. A gente precisa da Escritura. Então, irmãos, chegamos ao fim dessa nossa aula e eu queria trazer algumas aplicações para o coração de vocês depois de tudo isso que a gente ouviu, né, das Escrituras. Eu queria deixar essa aplicação aí, né? Pastor, para que serve todo esse conhecimento que eu tive agora da Bíblia, da Escritura Sagrada? Para que você leia a Bíblia com fé, meu amado irmão, já que ela é a palavra de Deus, que ela revela todo o conhecimento salvífico, toda a verdade de Deus, toda a verdade que Deus quis revelar aos homens. Então leia a Bíblia com fé, creia nas Escrituras,
Ande conforme as Escrituras. Guarde no seu coração a palavra de Deus para que você não peque contra o Senhor. A segunda verdade que eu quero deixar aqui no seu coração, meu amado irmão, depois de tudo isso, é que você deve praticar o que a Bíblia manda. Praticar o que a Escritura manda. Visto que a vontade de Deus foi dita, então você tem que viver e praticar em Cristo o que as Escrituras mandam. Por exemplo, a gente sabe que domingo é o dia do Senhor, entendeu sobre isso. Quando chega no domingo a gente não está na igreja, no horário do culto solene, com reverência, com temor, com disposição, descansado das atividades seculares e das recreações mundanas, conforme diz a confissão também. E a gente chega na igreja de qualquer jeito, então significa dizer que a gente não entendeu o que é a Bíblia e qual é o seu propósito para a vida do crente. Ela deve ser obedecida, ela deve ser praticada. Você deve ler, mas também você deve praticar. Terceiro, você deve ensinar as Escrituras Sagradas a toda pessoa. Você deve ensinar os que não creram ainda, você deve ensinar os crentes. O conhecimento que você tem é para ser repassado para as pessoas. Porque como já disse, né, alguém, a Bíblia é o farol da alma, é o farol da alma. E por fim, meu amado irmão, você deve ter esperança. Você deve ter esperança. A palavra de Deus, ela serve para trazer esperança ao nosso coração. Porque vai ter dias difíceis que a gente vai passar, vai ter tribulações que a gente vai viver. A gente vai viver muitas angústias ainda nessa vida, muito sofrimento. Mas a certeza que nós temos é que, já que foi cumprido tudo no Antigo Testamento, no Novo Testamento Cristo já veio, e que tem se cumprido a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem passado, ela permanece para sempre. Então com certeza vai ter o dia que nosso Senhor vai voltar e vai redimir o seu povo, vai consumar a sua obra. Então até que esse dia chegue, a gente vai suportar as aflições desse mundo. Como peregrinos desse mundo, nós vamos andar de um lugar para o outro, com a certeza que o reino vindouro, que o nosso rei está por vir, e nós vamos ser fiéis ao Senhor até a morte, até que Ele venha. Com a graça de Deus, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Espero que essa aula tenha produzido espero que essa aula tenha produzido mais fervor, mais temor ao Senhor no seu coração. Que Deus te abençoe, viu? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado por tudo que ouvimos. Alimenta o teu povo. Guarda as verdades que foram ditas aqui nessa aula ao teu povo. Que essa aula seja uma bênção para a edificação da tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Um forte abraço, minha irmã. Fiquem na paz.